Existe um conceito na psiquiatria, ainda pouco conhecido aqui no Brasil, chamado patologia dual. O nome é assim só técnico, né? Quase burocrático. Mas por trás dele existe uma crise. Uma crise silenciosa, um labirinto que afeta milhões de pessoas. Imagina só, alguém que sofre de esquizofrenia e ao mesmo tempo luta contra uma dependência de heroína. Essa pessoa bate na porta de um serviço de saúde mental e ouve: olha, aqui a gente não trata dependência química. Aí ela busca um centro para dependentes e a resposta é: seu caso psiquiátrico é complexo demais para nós. Para onde essa pessoa vai? A nossa conversa de hoje vai mergulhar num texto do autor Eduardo Ledo para entender exatamente esse beco sem saída. Vamos explorar o que é a patologia dual, como ela nasceu para denunciar o que o autor chama de síndrome da porta equivocada e, o mais importante, será que esse novo conceito é uma solução real ou ele acaba, sei lá, criando novos problemas? É uma ferramenta de progresso ou só um novo rótulo para uma crise antiga? Ok, vamos desvendar isso. Para começar, de onde vem essa ideia de patologia dual? O texto do Ledo nos conta que o conceito ganhou força principalmente na Espanha e em Portugal. Eles até criaram sociedades científicas sobre o tema. Mas qual foi a urgência? O que eles viram que o resto do sistema não estava vendo? A urgência veio do chão da clínica, da realidade do atendimento mesmo. Os profissionais começaram a perceber um padrão que, olha, era impossível de ignorar. A grande maioria das pessoas que eles tratavam por dependência de álcool ou outras drogas não tinha só isso. Elas também sofriam de depressão, de transtornos de ansiedade, de psicoses. E o sistema de saúde simplesmente não estava desenhado para lidar com essa sobreposição. É como se o sistema exigisse que o paciente se dividisse em dois para ser tratado, sabe? Deixando uma parte do sofrimento sempre do lado de fora da porta. E aí que entra essa imagem muito forte que o autor usa, a síndrome da porta equivocada. Ela descreve perfeitamente essa armadilha, não é? Exatamente. É uma metáfora poderosa para um drama muito real. O texto descreve aquele cenário que você mencionou no início, o do paciente com esquizofrenia e dependência de heroína. Ele vai a um serviço de psiquiatria geral e a equipe diz: olha, a gente adoraria ajudar com a esquizofrenia, mas o uso de heroína complica tudo. Você precisa primeiro tratar a dependência. Frustrado, ele vai a um centro especializado em dependência química e lá o discurso se inverte. A sua condição psicótica é muito grave, nós não temos estrutura para lidar com isso. Você precisa estabilizar a parte psiquiátrica primeiro. Nossa! Ou seja, cada porta aponta para outra e o paciente fica preso nesse corredor sem fim, sem tratamento para a condição completa dele. É uma falha brutal do sistema. Uma falha que, na prática, abandona a pessoa. Então, o movimento da patologia dual surge como um grito de alerta. A ideia era criar um campo específico, uma massa crítica, sabe? De pesquisadores e clínicos que dissessem: ei, esses pacientes existem, são a maioria e estão sendo negligenciados. Precisamos de um lugar para eles. O objetivo era forçar o sistema a enxergar essa população invisível. Certo, então o conceito nasceu para resolver um problema prático, urgente. Faz todo sentido. Mas o autor não para por aí. Ele parece colocar o próprio remédio em dúvida, começando pelo nome, patologia dual. O que incomoda tanto ele nessa expressão? O que incomoda é a filosofia por trás da matemática. Chamar algo de dual implica que existem duas coisas separadas que estão sendo somadas, tipo 1 mais 1 igual a 2. Mas o texto argumenta que, em psicopatologia, as coisas não funcionam assim. Um transtorno mental não é um objeto concreto com fronteiras bem definidas que você pode simplesmente adicionar a outro. A depressão de alguém que também tem uma dependência de álcool não é a mesma depressão de quem não tem, entende? As condições se misturam, se influenciam, elas criam uma terceira coisa muito mais complexa. Achar que a gente pode simplesmente somar diagnósticos é uma simplificação perigosa. Entendo o ponto filosófico, mas a gente não faz isso o tempo todo na medicina. Criar especialidades para focar em problemas específicos? O autor mesmo cita a psiquiatria forense, a psiquiatria infantil. Elas também são recortes de um todo, criados para organizar o cuidado, aumentar a eficácia, certo? Sim, e reconhece esse argumento.
Um recorte pode ser útil, mas é aí que ele apresenta um dado que vira o jogo. Uma pesquisa da Associação Espanhola de Patologia Dual em Madrid revelou números assim impressionantes. Entre as pessoas com diagnósticos psiquiátricos clássicos, 53% também tinham problemas com o uso de drogas. E o mais chocante, entre os dependentes químicos, 63% também tinham outro transtorno mental. Mal, espera aí. 63%. 63%. Isso muda tudo. Não estamos falando de uma pequena minoria que cai nas brechas do sistema. A gente está falando da maioria. Com números assim, o sistema não tem só brechas, ele parece ser a própria brecha. Exato. E essa é a questão fundamental que o autor levanta. Se a sobreposição é a regra e não a exceção, será que a solução é criar uma subespecialidade chamada patologia dual? Ou será que o problema é muito maior? Talvez seja a psiquiatria inteira que precise ser reformulada para entender que a comorbidade é, na verdade, a norma. Criar uma especialidade para a maioria parece um contrassenso. Então, a grande desconfiança do autor é se a patologia dual é realmente uma nova clínica, uma nova forma de cuidar, ou se é, nas palavras dele, um modismo acadêmico e corporativo. Uma nova etiqueta para disputar recursos e espaço no campo das dependências, sem mudar a fundo a prática. Essa é a tensão central do texto. E essa tensão fica ainda mais crítica porque, quando a gente olha de perto, os dois polos dessa dualidade, o diagnóstico das dependências e o da psiquiatria clássica, são, segundo o autor, extremamente frágeis. Ok, isso é crucial. Vamos analisar esses dois pilares, então. Começando pelo diagnóstico da dependência. O que o autor diz que está errado com ele? Ele critica os manuais que os médicos usam hoje em dia, como o DSM-5 e a CID-11. Espera. Quando falamos de DSM e CID, estamos falando basicamente dos catálogos de doenças que os psiquiatras usam para dar um nome ao que a pessoa tem, certo? Exatamente. São os grandes manuais de diagnóstico. E a crítica do Ledo é que, no caso das dependências, esses manuais são limitados e tautológicos. Tautológico. O que isso significa na prática? Significa que é um raciocínio que anda em círculos, sabe? De forma simplificada, o manual diz que alguém é dependente porque apresenta certos comportamentos, como usar cada vez mais a substância ou não conseguir parar. E a prova de que a pessoa é dependente é que ela tem esses comportamentos. Fica na superfície. Descreve o quê, mas não ajuda a entender o porquê. A dimensão do sofrimento humano que leva àquilo. É uma descrição, não uma explicação profunda. Certo, então um dos pilares, o diagnóstico de dependência, já é meio bumble. E o outro lado, a psiquiatria clássica. A crítica aí parece ser ainda mais dura. É ainda mais profunda. O texto nos lembra de uma grande promessa feita nos anos 90, a chamada década do cérebro. Havia uma euforia, uma convicção de que, com as novas tecnologias de neuroimagem, de genética, a gente finalmente encontraria a assinatura biológica da depressão, da esquizofrenia, do pânico. A ideia era que um diagnóstico psiquiátrico se tornaria tão objetivo quanto um exame de sangue. Uma promessa de que a gente finalmente poderia ver a doença mental no cérebro. Exatamente. Só que essa promessa não se concretizou. E o DSM-5, a versão mais recente do manual, publicada em 2013, foi a grande prova disso. Esperava-se que ele viesse recheado de biomarcadores, mas não veio. Pelo contrário, o autor aponta que ele aprofundou seu caráter puramente descritivo, muitas vezes alargando critérios, transformando problemas da vida cotidiana em transtornos mentais e multiplicando diagnósticos a partir de casos cada vez mais brandos. Então, o risco que o autor aponta é que ao juntar essas duas áreas, cujos próprios fundamentos de diagnóstico já são questionáveis, a patologia dual poderia criar uma espécie de supermedicalização. É como tentar construir uma ponte usando dois pilares que já estão rachados. Você não só não resolve o problema, como corre o risco de criar um desabamento ainda maior. Essa analogia é perfeita. Esse é o grande perigo. Juntar dois sistemas de classificação frágeis pode potencializar os problemas de ambos,
levando a mais rótulos, mais medicalização, sem uma compreensão real do que está acontecendo com a pessoa. E isso nos leva à neurociência. Sim, porque a gente ouve muito falar do circuito de recompensa, da dopamina. Isso não seria um conhecimento mais sólido, uma base mais firme para tudo isso? Seria, se não fosse simplificado ao extremo. O autor critica duramente como esses modelos neurobiológicos são repetidos à exaustão, quase como um mantra. E isso cria o que ele chama de miragem, de que já entendemos tudo sobre o cérebro e a dependência. Hipóteses interessantes sobre o papel da dopamina acabaram sendo vendidas como verdades absolutas e definitivas. E qual a consequência disso? A consequência é que isso justifica terapêuticas excessivamente focadas na biologia, um superdimensionamento da eficácia dos psicofármacos e o esquecimento de que o sofrimento mental é também determinado por fatores sociais, psicológicos, pela história de vida da pessoa. O foco no cérebro pode nos fazer esquecer da pessoa. Ok, o cenário parece bem pessimista. Temos diagnósticos frágeis, uma neurociência simplificada. Parece que a patologia dual está fadada a ser um problema. Mas o autor aponta também para uma promessa, quase um paradoxo, certo? Sim. E aqui a análise dá uma virada fascinante. O paradoxo é que justamente por levar todas essas contradições do sistema ao seu limite, o conceito de patologia dual pode, sem querer, acabar semeando uma renovação. Ao escancarar a fragilidade dos dois campos, ele pode forçar a psiquiatria a se repensar de forma mais profunda. Como assim? Se o campo da patologia dual conseguir resistir à tentação de ser apenas mais uma caixinha de diagnósticos e remédios, e se ele realmente se propor a integrar os avanços da neurociência com os fatores sociais e a dimensão psíquica do sofrimento, ele pode abrir um novo horizonte. Ele pode ser o catalisador que força a psiquiatria a abandonar essa visão fragmentada. Então, o dual, que parecia ser o problema, poderia se revelar justamente o promotor de um olhar mais unificado? Uma ponte entre as diferentes partes do sofrimento humano que o sistema de saúde hoje separa? Essa é a promessa contida na crise, uma visão mais complexa e integrada. Mas o autor termina com uma provocação afiada. Ele diz que a boa e velha clínica psiquiátrica, aquela que sempre recomendou investigar comorbidades, olhar o histórico do paciente e entender o ser humano em sua dimensão biopsicossocial, no fundo, já prescreve exatamente as mesmas ações. Talvez a gente não precisasse de um nome novo e sofisticado, apenas de praticar bem os fundamentos antigos. No fim, a gente fica com essa dualidade do próprio conceito. De um lado, ele é uma ferramenta política poderosa para denunciar a negligência de um sistema que falha com a maioria de seus pacientes. É um holofote sobre um problema gravíssimo. Do outro, ao risco de se tornar apenas um novo rótulo que aprofunda a medicalização sem mudar as práticas essenciais de cuidado. O texto nos deixa com uma citação que amarra tudo isso. É do filósofo do século XVIII, Etienne de Condillac. Ele diz: a ciência é uma língua bem feita. Isso é genial, porque mostra que a forma como a gente nomeia os problemas define como a gente os enxerga, como os pesquisa e, finalmente, como tenta resolvê-los. A disputa sobre o nome patologia dual não é só uma questão de semântica. É, na verdade, uma disputa sobre qual será o futuro da própria psiquiatria e do cuidado em saúde mental. Isso nos deixa com uma reflexão que vai além da psiquiatria, não é? Em que outros campos do conhecimento ou da vida social, a gente cria um termo novo, especializado, acreditando que isso é um grande avanço, quando na verdade ele pode estar apenas mascarando a necessidade de uma mudança muito mais profunda e estrutural na nossa forma de pensar e agir.